Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sejam todos bem-vindos à quarta edição do programa O Conhecimento Dançar Televisão. E hoje estamos com o nosso convidado residente, Sheikh Said. Muito bem-vindo à nossa casa, que hoje o tema é outro. Vamos abordar um pouco a respeito do Nabi Musa alayhi salatu taslim. Então a pergunta que não quero calar é: quem foi Nabi Musa alayhi salatu taslim e onde que ele nasceu? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Musa alayhi salatu wassalam foi um profeta de Allah subhanahu wa ta'ala que foi enviado para o povo Bani Israel. Ok, para resgatar o povo. Sim, para salvar o Bani Israel. Onde é que ele nasceu? Nasceu no país chamado Egito. Ok, então ele nasceu no Egito. Sim, né? sim. Então, e gostaríamos de saber quais são os fatos que aconteceram durante a sua infância. Ele era muito pequeno, como é que aconteceu, como é que foi o seu surgimento, o que despertou a atenção daquele povo, ou seja, do faraó, nesta altura? Antes de nascer Nabi Musa alayhi salatu wassalam, havia o vidente. Ok. E aquele vidente era que nem um profissional que conseguia se notar as coisas antes de acontecer. Prever o futuro de uma pessoa antes daquela coisa acontecer. Sim. E então, um certo dia, falou com o faraó, disse: chegará um tempo que terá mais ou menos, que será destruído por alguém. Sim. Então aquilo despertou ao faraó uma certa curiosidade para saber, mas quem é esse que virá no meu reino e ao mesmo tempo irá destruir, acabar com o meu reinado? Sim. E desta feita, o jovem que estava a se falar era do Nabi Musa alayhi salatu enquanto criança. Sim, mas já era antes de ser nascido. Antes de nascer, neste caso. Sim. Então, daí o que o faraó decidiu fazer? O faraó disse: então vamos fazer assim, vamos marcar sinal, cada casa que tem uma mulher que tem grávida, vamos pôr sinal. Para ver se vai nascer. Sim, vamos contar quantos meses que ele tem. Sim. Quando chega 9 meses, se nascer uma criança masculina, vamos regular. Se nascer uma criança feminina, mulher, neste caso, vamos deixar. Vamos deixar. Sim. Isso para quê? Para acabar com essa geração. Sim, porque aquele vidente já falava. Que surgiria alguém futuramente que iria destruir todo o seu projeto. Sim. Então, para impedir, já ele sinalizou a cada mulher grávida, a cada casa, que vamos controlar todo o período de gestação, todo o período de cuidados, ou seja, de gravidez, e para ver, não é? Se caso nasce um homem ou mulher, então se é mulher, deixavam ir para ser concubina, essas coisas, né? E no caso do rapaz, acabavam com ele. Matar. Que é para salvaguardar a honra dele e a sua própria ambição. Sim. Até quando chegou o tempo de Nabi Musa alayhi salatu wassalam nascer, porque marcavam, falava o faraó, como o wazir dele dizia, estamos a acabar as crianças. Sim. Então melhor, vamos marcar, um ano estamos a matar, um ano estamos a deixar. Termos de criança a homem. Sim. Isso só porque, para sustentar aquele egoísmo dele. Sim, porque vai ser muitas mulheres não ter homem para casar. E não ter homem para casar. Então tinha já minimizar o período de aniquilação para não acabar com os recém-nascidos, não é isso? Então, neste caso, aconteceram aquilo até o período de nascimento de Nabi Musa. Então, quando o ano que nasceu Nabi Musa alayhi salatu wassalam era o ano de ser matado as crianças. Aquele mesmo ano, sim. E como é que ele escapou? Allah subhanahu wa ta'ala, como disse no suratu Al-Qasas, disse: "Wahayna ila ummi Musa an ardhihi." Nós mandamos uma informação para a mãe de Nabi Musa alayhi salatu wassalam para amamentar o filho. Exato. Quando tem medo, através do faraó, porque já sabia, todo mundo já tinha conhecimento. Exatamente. Se eu nascer uma criança, o homem faraó logo vai matar. Exato, Então Allah subhanahu wa ta'ala mandou uma formação para a mãe de Nabi Musa para amamentar o filho. Se ela ter medo de ser matado o filho, tem que levar e lhe lançar no rio Nilo. Exatamente.
Sim, que está localizado no Egito. No Egito, exatamente, sim. Então, durante aquele período já ele cresceu e começou já a residir, a viver naquele mesmo palácio. Então, dali, quando a mãe de Nabi Musa ficou com medo, levou Musa até no Nahar Nil, no rio Nil, levou Musa, lhe colocou numa caixa, depois lhe lançou no mar. Sim. Então, quando lançaram, logo o exército de Faraó estava a passar. Sim. Viram a criança já sim. a boiar ali, etc., naquele cesto. O que eles fizeram? Levaram a criança até em casa do Faraó. No próprio, quando chegaram lá, quando lhe viu a esposa de do Faraó, aquela criança, disse: "La taqtuluhu." Disse: não pode matar essa criança. Não se sabe depois nos beneficiar ou nós fazermos ser nossa criança. Nossa própria criança, adotamos como filho. Sim. Ok, exatamente. Então, neste caso, já Nabi Musa começou já a viver como família. Como família sim. Porque a esposa já decidia para o marido, já lhe falava. Você sabe, uma mulher quando fala algo para o homem já não tem como de fazer. Já não tem como fazer, porque ele é quem comanda. A mulher, quando decide uma coisa, o homem para tentar mexer alguma coisa e depois, no final, acaba caindo. Então, o Faraó, quando viu aquelas palavras para o filho, com a esposa, disse: então não vamos matar, vamos fazer como nosso filho. Sim. Então, criaram, ele viveu todo aquele período. Só que chegou uma certa altura que Nabi Musa, o Moisés, abandonou o palácio e fugiu de lá. O que fez ele fugir? Quando Nabi Musa, quando cresceu no palácio do Faraó, havia um dia Nabi Musa saía ir passear, né? Como um filho de presidente, né? Exatamente. Um dia de passeio, você tem que sair e apanhar um pouco de oxigênio, né? Então Nabi Musa, quando saiu, encontrou dois homens quando estavam a se lutar. Estavam a discutir um com o outro. Lutar, a brigar. Esse outro faz parte do Nabi Musa, Bani Israel. Um grupo de Bani Israel, outro povo do faraó, neste caso, os egípcios. Porque se consideravam a raça pura, ou seja, o povo da nobreza. Então, Nabi Musa, quando encontrou aquela situação, como ele já sabia, o faraó tinha hábito de castigar Bani Israel. Nabi Musa ajudou aquela pessoa que está no tribo dele, de Nabi Musa Bani Israel. Foi já em defesa daquele... aquele outro. Seu parceiro. Bateu aquele que fazia parte do faraó, logo morreu. Sem querer, perdeu a vida. Então as pessoas não conheciam quem matou aquela pessoa. Estavam todos, cada um correndo de um lado para saber quem realmente cometeu aquele delito. Então outro dia, Nabi Musa, quando saiu mais no palácio, foi mais passear, encontrou a mesma pessoa que encontrava naquele dia, que faz parte de Nabi Musa, queria se lutar com outra pessoa. Quer dizer, a brigar com mais uma outra pessoa. Porque se calhar o povo de Faraó naquele tempo, como sabiam que tinha um rei tirano, alguém que sempre tinha que impor ordens, então, quer dizer, abusavam do poder que lhes tinham sido dado contra aquele povo fraco, que não tinham poder nenhum. E neste caso, ele o que fez? E Nabi Musa, quando encontrou aquele homem que lhe ajudava naquele dia, quer se lutar com outra pessoa, Nabi Musa disse: você que está provocando. Então Nabi Musa queria bater aquele mesmo que sai da tribo dele. Você duas vezes, primeira vez eu ajudei você contra aquele soldado de Faraó. E hoje você de novo comete outra briga com alguém daquela mesma tribo. Então eu estou a ver que o problema aqui não são eles, se calhar é você que está sempre metido nas brigas com os outros. Então é o que aconteceu. E dali, Nabi Musa, aquele homem já começou a falar: Ya Musa, turidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil khams. Bilams, você quer me matar como matou ontem? Como matou ontem, quer dizer, você já quer vir contra mim assim, porque você daquela vez matou aquele, quer fazer o mesmo que fez aquele comigo, quer dizer, quer fazer comigo o mesmo que você fez com aquele outro, aquele indivíduo que você matou no dia anterior. Não é isso? Quer dizer, praticamente ele estava querendo divulgar o segredo já que estava ali. Falou aquilo, todo mundo já ouviram. Ouviu já. Foram lhe explicar o faraó. Foram lá queixar, afinal de contas, o tal arguido que cometeu aquele crime é Musa. O seu filho, aquele que vive consigo aqui dentro.
Sim, e como é que ele reagiu? Daí veio informação para Nabi Musa, alayhi salatu wassalam, disse, o rei está te procurar para fazer o quê? Para te matar. Exato. É melhor você sair abandonar, aqui, fugir. E quando ele fugiu, para onde ele foi? Foi para Madiana. Madiana, uma cidade, né? Sim, sim. Onde foi já tentar afastar-se um pouco dessa confusão. Sim, e sim. tentar ter uma concentração, meditação no seu Criador. Sim, sim. E no Madiana, o que aconteceu depois de Nabi Musa alayhi salatu wassalam ter ido, ou seja, ir se refugiar em Madiana? Quando chegou Madiana, um dia, quando chegou lá em Madiana, quando aproximou Madiana, quando chegou lá em Madiana, sim. Estava descansado um lugar que tinha árvore. Uma árvore, estava por baixo de uma árvore, a descansar um pouco, descansar, sim. Apanhar uma sombra, sim. Logo, logo vieram as pessoas que tinham animais, porque tinham hábito, lá na cidade já não tinha água, a água tinha lá no mato. Sim, exatamente. Sim. Então, porque havia um poço e as pessoas levavam animais para lá dar água. Dar de beber. Sim. Okay. Então, quando chegaram lá, começaram a dar água. Também havia duas mulheres que vinham também para também poderem dar animais delas. Os seus animais daquela mesma água. Sim. Então, Nabi Musa, quando perguntou vocês o que vocês estão a esperar, se nós estamos a esperar porque nós, como somos fracas, estamos a esperar as pessoas, o homem dar, beber água, animais deles, depois nós vamos dar. Sim. O que Nabi Musa fez? Levou aqueles animais daquelas mulheres, foram dar água, foi dar água, dali aquelas senhoras foram para suas casas. E cada uma delas, quando chegou a casa, começou a falar para o seu pai. Hoje cruzamos com um homem honesto, cavalheiro, ajudou-nos a poder alimentar, dar de beber aos animais. E se calhar parece ser alguém muito especial que não reside aqui. É alguém que veio de uma outra vila que tem uma cultura diferente em detrimento da nossa, não é? Sim. E depois, no final, acabou se casando com elas. Depois, o pai, como também era Nabi, quando aqueles meninos explicaram aquilo o Nabi para Shuaib, o pai, nesse caso. sim, Nabi Shuaib, sim. Ele mandou para ele, mandou uma dela para eles chamarem para conhecer. Queremos ver quem é esse tal cavalheiro que conseguiu, com sua livre, espontânea vontade de ajudar a minha filha nesse sentido. Sim. E depois de chegar lá... Quando chegou lá, aquela mulher chamou Nabi Musa, disse, meu pai, o meu pai está te chamando para te pagar aquilo que você fizeste para nós. Sim. Então Nabi Musa, alayhi salatu wassalam, eu vou para lá porque o Senhor está a chamar a mim, porque quer me recompensar por causa da ajuda que eu fiz. Então vou lá saber qual é essa oferta que ele quer fazer para mim. Sim. Então dali, Nabi Musa, alayhi salatu wassalam, saiu com aquela senhora até em casa do Shuaib. Sim. Quando chegou em casa do Shuaib lhe viu, Nabi Musa, alayhi salatu wassalam. Exatamente. Ele disse, acho você um confiado. Então vai ficar comigo, vai trabalhar comigo. Verdadeiro, fica comigo, trabalha comigo, faça seus serviços aqui. Sim. Exato. Então vai ser como meu trabalhador. Como meu trabalhador. Sim. Trabalha e recebe aqui comigo. Sim. Então Nabi Musa, daí aquele Shuaib disse, escolhe uma delas. Também, como uma recompensa, né? Pela sua bondade, sua lealdade, sua fidelidade, o seu ser honesto. Todos os profetas eram caracterizados por ser verdadeiros. Só de Amin, eram pessoas que falavam verdades, pontavam pela verdade. Então, devido àquela honestidade no trabalho, nos rebanhos e tudo aquilo que pertencia ao novo patrão dele, neste caso, ficou entusiasmado ao ponto de dar não só um emprego, como também a oportunidade dele poder se casar com uma de suas filhas, não é isso? E ele escolheu uma delas. Sim. E depois de ter casado, o que Nabi Musa alayhi salatu wassalam fez? Nabi Musa depois daí ficou um pastor. Começou a pastar gados. Cabritos. Essas coisas. Carneiros. Sim. Até chegou a fase que Allah subhanahu wa ta'ala chamou Nabi Musa no Bilwadi al-Muqaddas Tua. Exato. Sim. Quando chegou lá, Nabi Musa, Allah falou com ele, como vem no Alcorão, وَكَلَّمَ اللَّهُ Musa taklima. Exatamente. Sim. Estava uma conversa com Musa alayhi salatu Allah subhanahu wa ta'ala. Exatamente. Sim, falaram, depois de Allah subhanahu wa ta'ala mandou Nabi Musa, disse, idhab ila Firauna innahu tagha. Sim. Então, vai diretamente aonde está Faraó, porque ele é um pecador. É um pecador. Sim. Está a cometer muito crime, muito delito. Está a cometer muita desobediência
perante Allah subhanahu wa ta'ala, vá e resgate o seu povo das garras do faraó. Sim, sim. É onde ele se dirigiu novamente, para o Egito, nesse caso. Sim, voltou de novo. Até o seu povo. Sim, mas uma coisa que ele pediu Allah subhanahu wa ta'ala para dar um companheiro. Sim. E neste caso, quem foi a pessoa que ele escolheu? Era Nabiullah Harun. Então ele escolheu Harun alayhi salatu taslim como seu companheiro. Sim, e era seu irmão também. Sim, porque Harun, mashallah, conseguia muito falar do que era muito eloquente do que o Musa através daquele acontecimento que acontecia quando estava no Palácio do Faraó. No Palácio do Faraó, sim. Sim. Tinha mais vozes nesse caso. Sim, porque na altura, Nabi Musa, quando era criança, havia um dia que Nabi Musa pegava a barba do Faraó. Sim. Então ele quis testar já para ver, será que este miúdo não é aquele que falava vidente? O vidente explicou que viria no meu tempo e acabar com o meu reinado. Então o que ele colocou aí como teste para poder descobrir se era o jovem ou não? Levou carvão de fogo. Ok. Que tinha aquele fogo, né? Sim, de carvão. Okay. Depois levou tâmara, colocou do lado. Sim. Okay. Uma aqui, duas partes. Em duas partes. Sim. Disse, se levar tâmara, vou liquidar, porque não é criança, é aquele mesmo que quer me destruir. Exatamente. Por exemplo, ele colocou aí já, se realmente essa criança é uma prova, ou seja, é uma boa nova para a geração futura, ou seja, é o propagador da nova fé, eu vou ver. Sim. Se ele pegar o fogo, eu vou ver que é uma criança normal, porque isso já é comum. Muitas crianças, quando vêm coisas de gênero, não quer saber se é fogo, se queima ou não, ele só pega, sente depois de pegar. Mas se comer tâmara, eu vou descobrir que aquele miúdo que eu estou à procura, esse tal rapaz que vem me destruir, é esse. Mesmo. Porque não é possível com essa idade, sem consciência, poder distinguir que isto aqui é perigo, aquilo não é, que é comida. Então, como é que aconteceu isso depois? Nabi Musa, alayhi salatu wassalam, como estão a dizer o ulama, como Allah subhanahu wa ta'ala, quando manda um mensageiro, manda para vir salvar as pessoas, né? Exatamente. Sim. E Allah subhanahu wa ta'ala não queria Musa ser matado com o faraó. Sim, porque se fosse Musa pegou tâmara, o faraó ia liquidar, ia matar. Acabava com a vida dele. Sim. Então, o ulama está a dizer, Nabi Musa queria levar tâmara, mas com o poder de Allah subhanahu wa ta'ala mandou Jibril falhar e pegar aquele fogo para fazer confundir as artimanhas do faraó e fazer reprovar com o seu projeto maléfico. Sim. Então Musa, alayhi salatu wassalam, pegou fogo, colocou na língua se queimou um pouco. Acabou queimando e ficou gago. Sim. Já eles conseguiam falar tanto, de forma eloquente, etc. Até daquele texto dado por Allah. Até falou para Allah subhanahu wa ta'ala, manda também meu irmão para ser meu companheiro. Porque ele é lisanin. Porque é muito bem acerca de falar do que eu aqui, porque eu tenho um pouco gago, né? Onde ele já diz naquela passagem no Sura At-Taha, né? Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri, quer dizer, abra, né? Sim. Rabbi ishrah li sadri, Allah abre o meu coração, o meu peito. E wa yassir li amri também facilita. Facilitar as minhas coisas, os meus assuntos, o meu trabalho, o meu da'wa, a minha pregação. Allah tira aquele carro que eu tenho para ser o quê? Para ser ouvido minhas palavras. Faça com que seja audível, faça com que tudo aquilo que eu fale chegue até os próximos, não é isso? Então, eu ficar ali. Então, waj'alni waziran min ahli. Neste caso, ele pediu que fosse ele mesmo ministro da sua família, seja administrador da sua própria família. Haruna akhi. E depois pediu que fosse escolhido também alguém para ser seu companheiro, que nós falamos há poucos minutos que é o seu irmão. O Harun, neste caso. E desta feita, quando ele, Faraó, descobriu mais tarde sobre esta divulgação de Nabi Musa alayhi salatu taslim após voltar do Madian, ele começou já a mostrar para ele, né? Convocar, chamar a atenção, a demonstrar acerca de Allah, acerca do Criador único, porque ele já fazia-se de ser o Criador, o Deus soberano, não é isto?
Sim, sim. E como é que Musa lidou-se com esse assunto? Quando voltou, regressou ao palácio? Nabi Musa, como é que confrontou com o faraó? Nabi Musa, quando voltou com o irmão Harun, quando chegaram lá no Egito, sim, começaram a chamar a atenção o faraó, mas o faraó ainda continuava castigar o Banu Israel. Castigar sempre o Banu Israel, o povo de Israel. Até Allah subhanahu wa ta'ala trazia texto, como estudamos, como Allah subhanahu wa ta'ala vê passagem no Alcorão. Allah subhanahu wa ta'ala mandava castigo, por exemplo, o castigo de toda a água que tinha no Egito tinha transformou sangue. Tudo em sangue, água em sangue, todo aquele rio Nilo cheio de sangue. Mas o que fazia Faraó? Mandava Nabi Musa para pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para afastar aquela situação para que tivesse um diálogo que prometia melhorar ou mudar o seu comportamento. Mas não é o que acontecia. Mas quando ele pedia a Allah, quando tirava aquelas coisas, Faraó voltava de novo. Continuava a cometer os mesmos erros. Sim, dizia essa aqui, Musa, essa aí veio para nos tirarem na nossa terra. Veio para acabar com o nosso reino, aquilo que nos foi predestinado com os nossos antepassados. Quer acabar com a nossa cultura de adoração dos deuses. Quer acabar com a nossa descrença, quer dizer, porque ele achava-se de ser o único Deus soberano, porque é alguém vivo que podia mandar e desfrutar das coisas dentro do seu palácio. Sim. Então, neste caso, o faraó, quando se apercebeu da mensagem, criou um desafio entre eles. Em que cada um... O que aconteceu mesmo? Porque ele depois acabou chamando dele de feiticeiro. Este indivíduo é um feiticeiro. Então ele criou um desafio público. Okay. Como é que foi? Dali o faraó disse para Nabi Musa, alayhi salatu wassalam, se você é feiticeiro, também nós vamos fazer o quê? Vamos chamar o nosso feiticeiro para se mostrar. O nosso maior, para mostrar quem é o poderoso. Sim. Então que há de conseguir que vai governar. Que vai ser mais grande do que outro. E aquele que for a superar o outro vai governar. Então, daí arranjaram um dia específico para fazer esse debate. O faraó, como Musa alayhi salatu wassalam, ali chamaram todo mundo, se juntaram a um único lugar, dali começaram cada pessoa a lançar as coisas dele que ele conseguia, como Nabi Musa veio no Alcorão. Nabi Musa lançou o seu ansá, aquele próprio pau, a sua bengala, que ele sempre andava com ele, o seu cajado. Depois ficou cobra grande. E acabou comendo aquelas cobras pequenas. E qual foi a reação dos feiticeiros do faraó? Disseram, Amanna bi Rabbi Harun wa Musa, nós acreditamos o Senhor de Musa e Harun. Exatamente. E depois o faraó como reagiu depois de ver que isto é algo esplendoso, não é algo feito por um humano, é algo que vem de cima. Qual foi a reação do faraó após notar isso diante do seu público? O faraó disse: "Lauqat'anna arjulakum wa haydiyakum wa lausallibannakum fi judu'in nakhil." Eu vou vos cortar vossas mãos e vossas pernas. Min khilafin, diferente. Se eu vou cortar o lado direito, mão, perna, vou cortar lado esquerdo. Então depois vou vos castigar em cima do Nakhla, Tamara. Naquela tamareira já. Sim. Vou vos amarrar e depois vou começar a bater até morrer. Isso já para ameaçar eles para não se devotarem. Para não acreditar em Musa, na mensagem do Nabi Musa. Então, portanto, irmãos, esse foi um dos acontecimentos que que vigoraram no período de Nabi Musa alayhi salatu taslim. Através do tempo, nós vamos parar por aqui, com promessa de voltar na próxima edição com mais conteúdos. Agradecer a todos por essa vossa paciência. Sinta-se cumprimentados. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.